Olá, queridos alunos, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, que tenham aproveitado esse pequeno descanso, tá certo? Então, hoje nós vamos retomar um pouquinho o conteúdo do segundo bimestre, fazendo uma pequena revisão daquele conteúdo. Hoje, em particular, nós vamos começar a falar de congruência de figuras e congruência de triângulos e faremos alguns exercícios, tá certo? Então, vocês copiem no caderno todas as nossas atividades e mandem para a professora. Continuem sendo aplicados como vocês foram o bimestre anterior. Eu fiquei muito feliz porque vocês tiveram muita dedicação nas atividades, tá certo? E aqueles que ainda não mandaram as atividades, comecem agora a mandar as atividades, tá certo? E tirar as dúvidas, pode perguntar para a professora no particular, que a professora responde com todo carinho, tá bom? Eu fico muito feliz quando vocês solicitam a minha ajuda, tá bom? Então vamos lá? Veja. Bom, a primeira coisa, vamos lá então. A primeira coisinha que a professora quer falar com vocês é a respeito de congruência. Então, pessoal, quando nós falamos de congruência, o que nós queremos dizer? Nós queremos dizer que, por exemplo, se eu tiver este retângulo aqui azul e este retângulo vermelho, eu afirmo que eles são congruentes, o símbolo de congruência é esse, porque se eu colocar este retângulo vermelho sobrepor ao triângulo, ao retângulo azul, eles coincidem, vocês lembram? Então, não basta ter, eles têm que ter exatamente a mesma medida dos lados e dos ângulos. Por quê? Quando eu sobrepô-los, aí nós vamos ter o quê? Uma coincidência, tá certo? E aí nós dizemos que as figuras são congruentes. Isso acontece também com os triângulos, ou seja, se eu pegar o triângulo verde e colocar em cima do triângulo amarelo, eles vão coincidir, porque eles são congruentes, porque além deles terem os lados, né, os lados de mesma medida, eles terão também, pessoal, os ângulos de mesma medida, entenderam? Então, veja, ó, lembra que quando a professora marca assim, quer dizer o quê? Que esse ângulo aqui é congruente a esse, tem a mesma medida. Este ângulo aqui tem a mesma medida deste aqui, ó. Então, eu digo que os triângulos, o verdinho e o amarelo, eles coincidem se eu colocá-los um sobre o outro, tá certo? Bem, nós também vimos que temos 4 casos de congruências. Vamos lá? Vamos ao primeiro caso? Bem, então vamos ao primeiro caso de congruência, que é o lado, ângulo e lado. O que quer dizer isso? Que nós temos 2 ângulos de mesma medida e entre eles nós temos um ângulo de mesma medida. Então, veja, ó, lado, este lado é congruente a este lado. O ângulo AC é congruente ao lado EG. E temos que o lado AB é congruente ao lado EF. E que entre eles nós temos um ângulo, ó, de mesma medida, ó, que o símbolo, lembra que a professora falou que eles têm que ter o mesmo símbolo, a mesma medida. Então, eu afirmo que os triângulos ABC, os triângulos ABC, ele é congruente ao triângulo EFG, certinho? Então, é o primeiro caso de congruência. Lado, ângulo, lado. 2 lados de mesma medida e um ângulo entre eles de mesma medida, certinho? Vamos ao segundo caso. Pessoal, o segundo caso é o seguinte, eu tenho 2 triângulos que têm os 3 lados congruentes. Então, veja, ó, eu tenho que o lado AB
ele é congruente ao lado FE. Eu tenho que o lado AC é congruente a quem? A GE. E tenho que o lado CB é congruente a FG. Então, eu afirmo, pessoal, que os triângulos ABC, ele é congruente ao triângulo EFG. E que conclusão que eu chego agora, então? Eu chego à seguinte conclusão, pessoal, que o ângulo A, ele também será congruente, será da mesma medida que o ângulo E, e que o B, ele vai ter a mesma medida do F, e que o C terá a mesma medida que o G. Então, ó, o ângulo A, ele também vai ser da mesma medida que o E, o ângulo B terá a mesma medida que o F e o C terá a mesma medida que o G. Certo? Então, o segundo caso de congruência é quando os três lados dos dois triângulos têm a mesma medida e, consequentemente, os ângulos também. E se eu colocar este triângulo aqui sobre esse triângulo aqui, eles vão coincidir, não vai sobrar nada, vai ficar exatamente do mesmo jeitinho, coincidindo, tá certo? Bem, vamos agora ao terceiro caso de congruência. Bem, o terceiro caso de congruência diz que é ângulo, lado e ângulo, ou seja, eu tenho dois ângulos congruentes e entre eles um lado que é congruente. Então, veja, ó, o ângulo A, ele tem a mesma medida que o E. O ângulo B tem a mesma medida que o F. E entre eles eu tenho este lado aqui que tem a mesma medida. Então, eu afirmo que o triângulo ABC, ele é congruente ao triângulo EFG, ou seja, se eu colocar o triângulo ABC sobre o triângulo EFG, vai coincidir, do mesmo jeito que se eu colocar o triângulo EFG sobre o triângulo ABC, eles também irão coincidir, tá certo? Entenderam? Consequentemente, o que a professora falou, o ângulo A vai ser congruente ao ângulo E, o ângulo B vai ser congruente ao ângulo F, então, consequentemente, o ângulo C vai ser congruente ao ângulo G, tá certo? Eu posso colocar um sobre o outro e vai coincidir. E o último caso de congruência é lado, ângulo e ângulo oposto. O que quer dizer isso? Se dois triângulos são congruentes e eles têm um lado, um ângulo adjacente. Lembra o que é adjacente, pessoal? Adjacente é vizinho. Fala, eu moro ali nas adjacências daquele lugar, na vizinhança. Então, eu tenho um lado, um ângulo adjacente, e a esse lado eu tenho um ângulo oposto, ó. Olha lá, um ângulo oposto congruente, respectivamente. Então, veja, ó, eu tenho um lado congruente, ó, o lado AB é congruente ao EF. Eu tenho um ângulo adjacente a estes lados, ó, o ângulo A e o ângulo E. E em oposição a esse lado, eu tenho um outro ângulo que também é congruente. Aí eu posso afirmar que o triângulo ABC, ele é congruente ao triângulo EFG. E aí vamos lá, a nossa relação. Então, o A, ele é congruente ao E, o B é congruente ao F e o C é congruente ao G. Lembrando, né, pessoal, que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo vale quanto? A soma dos ângulos internos de qualquer triângulo, vocês lembram? Então, é 180 graus, certo? Então, vamos lembrar disso que vai ser útil para os nossos exercícios. Então, veja, nós recordamos que duas figuras são congruentes quando elas coincidem, certo? Ou seja, elas têm a mesma medida dos lados e dos ângulos.
Vimos os 4 casos de congruência para os triângulos, né? E agora nós vamos fazer alguns exercícios, ok? Então, vamos lá. Bem, a primeira atividade é a seguinte. Eu estou afirmando, hein, pessoal? Os triângulos ABC, ó, os triângulos. Opa, deixa eu apagar aqui que ficou feio. Os triângulos A, B, C e o triângulo E, F, G, eles são congruentes. Eu estou afirmando, certo? Eles são congruentes. Olha lá o símbolo de congruência aqui, né? Esse aqui é o símbolo de congruência. Deixa eu fazer mais bonitinho aqui o símbolo de congruência. Muito bem. Então, determine no caderno de vocês aí as medidas indicadas pelas letras C, Z, Y, E, X e W. Vamos lá, então, com calma. Vamos pensar primeiro aqui, ó. Se eles são congruentes, lembra, ó, o ângulo A, ele é congruente ao ângulo E. Então, vamos lá. Quem é o ângulo A? O ângulo A é o Z. Então, quem é o ângulo E? Quem que é o ângulo E? É o W. Então, eu sei que Z é congruente a W. Tá? Ó, o ângulo A, o A é congruente ao E, que são representados pelas letras Z e W. Depois, pessoal, o ângulo B, ele é congruente ao F. Onde está o B? Ó, o B está aqui, 60. Onde está o F lá no triângulo? Ele está aqui, ó. Então, eu sei que o X, ele vai ter que ser quanto? 60 graus, certo? Então, X vale 60... Oh, ficou tão longe. X vale 60 graus. Muito bem. E, finalmente, eu tenho que o C é congruente ao G. Então, onde está o C aqui, ó? O C é o Y. E o G aqui é 30 graus. Então, eu sei que o Y, ele vale 30 graus. E agora, pessoal, se eu tenho 3 ângulos congruentes, iguais nos triângulos de mesma medida, os lados também são. Então, veja lá, ó. Se eu tenho aqui que em oposição ao ângulo Z, eu tenho 5, quem é o ângulo que é igual ao Z? Não é o W? Então, eu posso afirmar que aqui, ó, em oposição ao ângulo W, eu vou ter o segmento E, que vale quanto? 5 centímetros. Então, eu sei que o E, ele vale 5 centímetros. Pessoal, o E, na verdade, ele é o segmento FG, né? O FG é o segmento E, tá certo? Muito bem. E agora, quanto será que vale o C aqui? Olha lá o C. Quanto vale o C? O C ele não está em oposição ao ângulo Y. E o ângulo Y não é o mesmo ângulo G, que vale 30 graus? Então, em oposição ao ângulo de 30 graus, eu vou ter qual segmento? 2,5. Então, eu sei que o C, ele vai valer 2,5 centímetros. Certo? Muito bem? Ótimo. Quem está faltando agora a gente descobrir? Só, né? Descobrimos todos os valores. Tá certo? Então, vocês entenderam? Primeiro, vocês têm que verificar o que ele fornece. Se ele disse que os triângulos eles são congruentes, olha lá, os ângulos são congruentes. Em oposição aos ângulos que têm a mesma medida, eu terei os lados de mesma medida, certo? E foi isso que a professora fez. Muito bem, vamos ao exercício 2. Olha lá o exercício 2. Sabendo que esses triângulos são congruentes, pessoal, eles são congruentes. Quais os valores de x, y e z? Então, vamos lá, ó. Eu tenho aqui, ó, se eles são congruentes, ele me forneceu, ó, que aqui é um ângulo A e aqui é um ângulo A, certo? E então, em oposição ao ângulo A, eu vou ter quanto aqui nesse triângulo vermelhinho? Eu vou ter 2,4. E aí, no triângulo azul,
Quem que está em oposição ao ângulo A? O y. Então, eu posso afirmar que o y vale 2,4 centímetros. Muito bem. E agora, qual é a outra informação que eu tenho? Que o ângulo B, aqui nesse triângulo vermelho, ó, ele está em oposição, aqui, ó, quem está em oposição a ele? Este lado aqui, que vale 2,8. E aonde que está o ângulo B aqui no triângulo azul? Ele está aqui, ó. Então, em oposição ao B, deixa eu apagar aqui. Em oposição ao B, eu vou ter quem? O X. Então, consequentemente, o X, ele valerá 2,8 centímetros, certo? E agora, tá faltando quem? O Z. Bem, se eu tenho que neste lado aqui, o X aqui vale 2,8. O Y vale 2,4. Só faltou o Z valendo quanto? 3,5, certo? Então, o Z vai valer 3,5 centímetros. Percebam, pessoal? O triângulo, ó, o triângulo ABC, ele é congruente a quem? Ao triângulo. Quem que é igual ao ângulo A? É o quê? Quem é igual ao ângulo B? O ângulo B. Quem é o ângulo B? Veja bem, ó. Aqui eu tenho o A é o ângulo Q. O ângulo C é o ângulo R. Então, o ângulo B é o ângulo P, né? Então, eu vou ter esta configuração, ó. O A é igual ao Q, o P é igual ao B e o R é igual ao C, certo? O R é igual ao C. Muito bem, entenderam? Certinho. Vamos à atividade 3. A atividade 3 diz o seguinte: em cada item, você vai verificar no seu caderno se podemos ou não garantir que os triângulos são congruentes, sem fazer novas medições. Em caso positivo, indique o caso que garante a congruência. Lá, os 4 casos. Lado, 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 ângulo, lado, ângulo, lado, ângulo e lado, ângulo, ângulo oposto. Vamos lá. Vamos ao primeiro caso. Pessoal, olha lá. Se eu pegar o triângulo vermelho e sobrepor ao triângulo azul, eu vou ter uma coincidência? Será que eu vou ter uma coincidência? Veja, ó. Aqui vale 2, aqui vale 2. Aqui vale 3,2, aqui vale 3,2. Aqui vale 2,5 e aqui vale 2,5. Então, qual é o caso de congruência desses triângulos? Então, eu tenho lado, lado, lado. É um caso de congruência. Então, ele garante que esse triângulo vermelho, se eu colocar sobre o triângulo azul e vice-versa, eles vão coincidir. Então, o triângulo, vamos dar nome aqui, ó. A, olha, em oposição a 3,2, eu posso colocar aqui, ó, B. Aqui é B, em oposição a 2,5. Então, aqui é E. E aqui eu tenho C, então aqui eu tenho o F. Então, eu posso afirmar que os triângulos A, B, C e o triângulo D, E, F, eles são congruentes, porque, ó, o ângulo A é congruente ao ângulo D, o ângulo B é congruente ao ângulo E, e o ângulo F é congruente ao ângulo C. Então, por que eu afirmo isso? Porque é o caso de congruência de lado, lado, lado. Então, aí eu chego a essa conclusão também, tá bom? Vamos ver ao segundo exercício. Pessoal, o segundo exercício, eu não posso garantir que, embora os ângulos sejam iguais, eu não posso garantir que eles são congruentes.
Tem algum caso de congruência que fala ângulo, ângulo, ângulo? Não, não tem. Então, pessoal, eu não posso afirmar que esses triângulos são congruentes. Por quê? Eles não se encaixam em nenhum dos casos. Quais são os casos? Lembra? Lado, 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 ângulo, lado e lado, ângulo e ângulo oposto. Veja bem, ó, eu não tenho nenhum caso de ângulo, ângulo, ângulo. Correto? Então, esses são os 4 casos de congruência. E sem esses aqui, eu não posso afirmar que os triângulos são congruentes. Vocês entenderam? Embora eu olhe para eles e veja que os ângulos têm a mesma medida, eu não posso afirmar que os lados terão a mesma medida. Tá certo? Vamos agora ao exercício C. O exercício C, eu tenho um ângulo de 30, no outro triângulo roxinho. Um ângulo de 50 e um ângulo de 50 no outro triângulo roxinho. E entre eles eu tenho um lado de mesma medida. Olha lá o caso, ó. Ângulo, lado, ângulo. Então, eu posso afirmar que eles são congruentes. Certinho? Porque eles obedecem a um desses 4 casos. Agora, vamos ver o exercício D. O exercício D, eu tenho um lado, 3,6, entre eles um ângulo de 70 e 2 é o outro lado. Então, eu tenho aqui, ó, lado, ângulo e lado. Tem caso de congruência aqui? Tem. Então, eu posso afirmar que eles são congruentes, tá bom? Agora, vamos ao próximo exercício. Qual é o caso que garante a congruência desses 2 triângulos? Veja bem, pessoal, olha aqui. Eu tenho um ângulo de 28 graus. Um ângulo de 28 graus. Eu tenho um ângulo de 90 graus, neste azul, e um ângulo de 90 graus no roxinho. E entre eles eu não tenho um lado de mesma medida? Então, eu tenho que caso? Que caso é esse? Ângulo, lado e ângulo. Então, eu afirmo que esses triângulos, eles são congruentes. Consequentemente, pessoal, qual é o valor de x? Olha lá, o x não está em oposição ao ângulo de 28 graus? Então, aqui, ó, eu também vou ter que, em oposição ao ângulo de 28 graus, eu tenho 1,6 centímetros. Então, eu afirmo que o x vale 1,6 centímetros. Por que que eu posso afirmar isso? Porque eu disse que pelo caso ângulo, lado, ângulo, eles são triângulos congruentes, tá? Muito bem. Agora, vamos ver aqui, ó. Em oposição ao ângulo de 90 graus, eu não vou conseguir achar o valor. Mas, pessoal, será que eu consigo descobrir neste triângulo azul o valor do A? Será que eu consigo? Lembra que a professora falou, ó, nesse triângulo azul eu tenho um ângulo que vale 90, um ângulo que vale 28, e aí, pessoal, um ângulo que vale A. Só que eles 3 somados não dá 180 graus. Então, eu consigo descobrir quanto vale o A. Por quê? 90 mais 28, olha, 90 mais 28 dá 118 graus. Aí eu vou ter 118 graus, eu vou subtrair de 118, então eu vou ter que o A vale 62 graus. Então, se o Azinho vale 62 graus, em oposição ao A eu tenho 3,2, em oposição a quem que está o 3,2? O B. Então, eu posso afirmar que o ângulo B também vai valer 62 graus. Tá certo? Vocês entenderam? Então, veja, nesse triângulo aqui, eu poderia fazer neste também, ó, porque o roxinho tem que dar a mesma coisa, olha, 28 mais 90, eu vou ter 118. 118 eu subtraio de 180, eu vou ter quanto? 62 graus. Então, eu provo que o B vale 62 graus também no triângulo roxinho. Tá certo? Vocês entenderam? Então, pessoal,
Vejam a aula com calma, vejam os casos de congruência, que é muito importante, esses casos são muito importantes. Lembrem-se, então, que duas figuras são congruentes se elas coincidirem, e para os triângulos, para que os triângulos sejam congruentes, eles têm que obedecer os 4 casos de congruência, tá certo? Um beijo para vocês, fiquem com Deus e até a próxima aula.